slide, estiverem preparados. Assim. Bom, obrigada, João. Fiquei até emocionada com as apresentações. Foi muito legal. Obrigada mesmo pelo convite. A gente fica sempre muito feliz de poder participar desses eventos com estudantes, né? A gente acha que é fundamental que os estudantes conheçam um pouquinho da área de educação médica, né? Afinal, vocês vivem a educação médica na pele todos os dias, né? Então, eu vou compartilhar minha tela, tá? A ideia aqui, eu acho que é mais a gente bater um papo. A gente só montou uma apresentação muito breve, uns 20 minutos no máximo, a gente vai falar um pouquinho para contextualizar, enfim, apresentar para vocês uma ideia bem geral da área e depois a gente abre para perguntas e faz esse bate-bola. Então, vou compartilhar aqui. Aí eu não consigo mais ver vocês, então se quiserem me interromper, fiquem super à vontade. Só abram o microfone porque eu não vejo as carinhas, mas eu só vejo a minha apresentação. Bom, então eu e o Mike, a gente preparou esse material para vocês, depois a gente disponibiliza. Quem quiser escanear esse QR Code, a apresentação está lá dentro, junto de outros materiais que a gente vai acabar comentando ao longo da apresentação, para quem tiver curiosidade de dar uma olhadinha, tá bom? Então, eu vou avançar. Então, primeiro, né, a gente não tem nenhum conflito de interesse com nenhuma informação que a gente vai falar aqui, e a gente colocou um agradecimento, né, que é para os nossos mentores e a equipe do CEDEM, que é o Centro de Desenvolvimento de Educação Médica lá da FMUSP, que nos acolheram, né, no ano de 2020, esse ano também, a gente continua trabalhando com eles, né, e eles deram essa oportunidade maravilhosa para a gente vai compartilhar hoje um pouquinho, de exercer essa paixão pelo ensino, né, na área da saúde, vocês vão descobrir um pouquinho como que foi isso. Mas antes da gente começar a falar dessa experiência, né, para vocês terem uma ideia mais prática, queria aquecer um pouquinho os motores e apresentar algumas coisas para vocês, né, alguns paradigmas, né, que existem dentro da área de educação médica e que eu acho que são super importantes para a gente entender, né, qual que é a importância, o que se faz em educação médica e quais são as oportunidades que existem para quem tem interesse em trabalhar com isso. Então, Então, essa primeira pessoa que está aí no slide é o Ronald Harding. Ele é uma das principais referências, né, na área de educação. Ele escreveu esse livro que está aí embaixo, o The Eight Roles of the Medical Teacher, e ficou muito famoso, enfim, na época que foi publicado, e é um dos guias que a gente usa para nortear, né, a educação médica e o ensino nas profissões da saúde. É importante colocar para vocês que, em inglês, medical education inclui não só a educação na área da medicina, mas das outras profissões da saúde também. Então, a gente consegue ampliar, né, todos esses conhecimentos e evidências para outras áreas, como enfermagem, fisioterapia, fonoaudiologia, psicologia, enfim. Dá para a gente extrapolar tudo isso para as outras profissões, né, no ensino na saúde. Então, o Ronald Harding é um desses expoentes, né, ele vem lá da Escócia, da Universidade de Dundee, e ele faz parte do conselho da Associação Europeia de Educação Médica, que é a AMI. Então, todo ano tem congresso da AMI, quem tiver interesse na área, super recomendo participar do congresso, mesmo não tendo tanta experiência, eu acho que dá para aproveitar bastante, né, e vale a pena participar do evento, se vocês puderem. Aqui do lado direito tem outra personalidade, que é a Yvonne Steinert. E a Yvonne Steinert, ela é uma grande especialista em formação docente, né? Então, um dos pilares da educação médica que a gente trabalha muito é esse, né? Do desenvolvimento docente, do treinamento, do aprimoramento dos professores na área da saúde. Então, ela fala muito sobre isso e ela traz esse assunto de uma forma muito acessível e muito embasada, né? Muito baseada em evidências, que é um termo que está
em alta ultimamente, né? Então, a gente vai falar um pouquinho dela também. Aí eu vou trazer o Harden, né? Primeiramente, que eu já comentei do livro dele agora há pouco, e ele coloca esses 8 papéis do professor de medicina, né? E, e aí são esses que estão aí que vocês estão vendo, né? Eu queria perguntar para vocês, João, me ajuda aí e dá uma olhadinha no chat. Mandem no chat se vocês acham que é fácil ser tudo isso ao mesmo tempo, sim ou não? Podem mandar aí, pessoal. Eu leio para ela. Fácil ser tudo isso ao mesmo tempo? Eu já boto a minha, que é não. Tá? Aí o pessoal, não, 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 não. Nenhum sim. Alguns Nenhum muito. sim até agora, tá bom. Bom, então, acho que a gente está mais ou menos com a mesma impressão, então não é fácil, né? A gente não nasce sabendo ser tudo isso, por isso a gente precisa sempre estudar, né? E se preparar quando a gente se propõe a fazer alguma coisa, né? Seja ela qual for. Então, como vocês bem observaram, a gente acaba ficando mais restrito a essas duas áreas, né, esses dois papéis. Então, a maioria dos nossos professores, ou eles são pesquisadores, ou eles são médicos, ou eles são os dois, né? E aí eles meio caem de paraquedas na docência, né? Então, vou ter que ser professor, né? Normalmente nas universidades é isso que acontece, né? O cara tem que fazer pesquisa e tem que dar aula, e tem que atuar, né, no serviço também. Então, já é uma atividade muito grande, né? Fazer pesquisa, fazer assistência e ainda ser professor, não é fácil. Por isso que a gente precisa facilitar o caminho dessas pessoas tão atarefadas, para elas conseguirem desenvolver essas outras competências aqui, essas outras 6, que precisam ser pelo menos, eles precisam pelo menos conhecer o que é ser cada uma dessas coisinhas aqui, né? O planejador de currículo, o avaliador, o provedor de informação, geralmente esse daqui a gente ainda consegue desenvolver melhor, né, intuitivamente, o gestor, facilitador e mentor, e por fim, ser modelo. Vou falar um pouquinho mais desse ser modelo mais para frente para vocês, tá? Então, é o que a Ivone Steiner traz, né? E a gente tem esse grande desafio enquanto professor, por quê? Porque a educação médica ela mudou muito no século XXI, né? A gente tem outras demandas e outras demandas que são muito complexas. Então, não basta dar aula intuitivamente, né? Achar que ser professor é um dom. Não é bem assim, não é tão simples assim, né? A gente não precisa desenvolver certas habilidades que não são tão triviais. Então, quais são essas características da educação médica no século XXI? A gente tem muito mais compromisso com a responsabilidade social, né? Então, sustentabilidade, direitos humanos, a gente tem que saber o que está acontecendo, né? Quais são os principais desafios, a realidade social das pessoas com quem a gente convive, para quem a gente dá aula, quem a gente atende, né? O paciente, para poder ensinar o aluno como fazer essa abordagem. A gente também vive mudanças constantes no sistema de saúde e na dinâmica do cuidado, então, são evidências que se produzem diariamente, né, novas abordagens, novas técnicas, e a gente tem que saber como transmitir isso de uma forma adequada, né. Cada vez mais existe uma busca por excelência no ensino, né, então, o professor tem essa responsabilidade também, e por isso que a Ivone Steinert, né, que é a principal referência em formação docente, ela enfatiza tanto a importância da profissionalização da docência e da educação médica. Então, é o que a gente costuma falar, né, ser professor não é um bico, né, é uma profissão. Então, a gente precisa ter formação para poder formar bons profissionais e atender todas essas demandas que a gente tem atualmente. E aí vem mais um desafio, né, que a gente tem que ensinar várias coisas fora da área médica propriamente dita, né, dos conteúdos propriamente ditos. Então, o professor e o médico também, né, então a gente tem essa dupla responsabilidade, tem essa responsabilidade de ser modelo.
Então, estava lá nos 8 papéis do professor e está aqui de novo. A gente tem que ser modelo e a gente é muito responsável por aquilo que a gente transmite. E aí, o que a gente tem que ensinar hoje em dia? Além da medicina em si, né, que já é bastante coisa. A gente tem que ensinar profissionalismo, competência cultural, humildade e interprofissionalidade. Então, esses são 4 pilares aí da educação médica que a gente vê e que exigem uma formação mais específica, né? E por isso que essa área vem crescendo muito nos últimos anos e, felizmente, a gente tem tido bastante sucesso e bastante oportunidade. Então, eu trouxe um exemplo dessa semana para vocês, para contextualizar um pouquinho, né, e a gente entender o quão importante é isso, né, o quão importante é o papel do professor, é o papel da educação, e é um pouco do que a gente faz, né, não é só transmitir conteúdo, são outras competências que a gente tem que desenvolver e que a gente tem que passar para os nossos alunos, né. Então, essa semana, foi na quinta-feira, ou foi na sexta? Nem lembro mais, mas enfim, acho que foi na quinta. Vocês devem ter visto no jornal, vocês sabem melhor do que eu, mas a gente teve uma visita do ministro da Saúde, lá na Faculdade de Medicina, e os alunos imediatamente se organizaram em um ato, né, para protestar contra a ausência de ações, né, diante da pandemia da Covid, enfim, em memória dos mais de 300 mil mortos que a gente atingiu nesses últimos dias, e, e a gente imediatamente respondeu, né, a essa ação deles lá no CEDEM, demonstrando o nosso apoio, né, e fortalecendo o discurso deles de uma certa forma. Então, isso reforça ainda mais essa questão, né, de que a gente não é professor só para passar conteúdo, né, a gente é modelo, e todas as nossas ações, elas são muito importantes para a formação desses alunos, não só a formação acadêmica, teórica, né, mas a formação humana, a formação da pessoa, do caráter, das competências, enfim. E aí eu trago uma frase muito marcante de Paulo Freire, em que ele coloca que é fundamental diminuir a distância entre o que se diz e o que se faz, de tal forma que, num dado momento, a tua fala seja a tua prática. Então, esse é um exemplo muito claro do que é ser modelo, né? A gente precisa ser aquela pessoa e transmitir isso para o aluno, e para que ele tenha essa referência, né? E com base nisso ele se torne um profissional ético, humano, né? Com todas as competências necessárias para exercer a medicina nesse contexto que a gente está do novo século, né? Que não é tão novo assim, e, e formar profissionais competentes, né? Bom, eu gostaria muito de ter tirado esse slide quando eu fui revisar essa apresentação que a gente já fez uma vez ano passado, e queria dizer que a Covid tivesse acabado, né, mas não. Mas, de qualquer forma, na educação médica teve um certo silver lining, né, não sei se vocês sabem o que significa essa palavra, mas se falou muito em silver lining da pandemia no ano passado, que são as oportunidades, né, as coisas positivas que a gente pode tirar de um momento tão crítico que a gente viveu e está vivendo, né? E para a educação, a pandemia, de uma certa forma, trouxe algumas oportunidades, abriu várias portas para a gente repensar e acabou colocando essa área muito em evidência, né? O que para a gente teve alguns frutos, né? Então, o que a gente viveu no começo da pandemia, né? Foi um grande desafio de transição para o ambiente virtual, a gente tinha uma incerteza muito grande sobre o futuro, hoje a gente está vivendo isso de novo, né? Ainda pior por conta do recrudescimento aí da transmissão, e isso colocou muito em evidência a necessidade, né, da escola estar presente,
e promover o pertencimento à instituição, mesmo com os alunos não vindo a campo, né? Promover acolhimento, suporte ao estudante. Então, a gente trabalhou muito nesse contexto, mais do que nunca, né? Trabalhamos e tivemos que nos adaptar muito rápido a tudo, né? E acho que isso foi um aprendizado grande que até agora a gente aproveita, né? Essas habilidades que a gente adquiriu, né, de se adaptar muito rápido, de ter resposta rápida às mudanças, né, então a gente acostumou a viver assim, basicamente, e acho que dá para tirar algo positivo de tudo isso, apesar de toda a tragédia que tem sido essa pandemia. E aí, como que é, né, afinal, ter uma carreira em educação, né? Então, como começar, né? Então, tem aí esse documento, acho que está lá na pastinha do QR Code que a gente colocou para vocês, tem esse passo a passo, mais ou menos, explicando como começar sua carreira em educação médica, né? E aí ele coloca aí os primeiros passos, eu vou trazer só os primeiros, depois tem os segundos e terceiros, aí vocês dão uma olhadinha, quem tiver curiosidade. E aí ele coloca, né, que a primeira coisa que a gente precisa fazer para começar uma carreira em educação é se informar, né, é buscar os periódicos, buscar as revistas mais importantes na área, começar a entender a linguagem, né, os conceitos daquela área, e aí partir para uma lista de tópicos que a gente se interessa, né. E aí você vai focando mais ou menos o seu interesse ali onde você quer trabalhar, né? Se você quer trabalhar com formação docente, se você quer trabalhar com avaliação, se você quer trabalhar com gestão, enfim, são várias áreas que a gente vai comentar daqui a pouquinho com vocês, mas normalmente a gente vai se familiarizando com todas elas um pouquinho e depois vai focando no que a gente quer estudar mais especificamente. Próximo passo é procurar, né, onde que existem referências físicas mesmo, né, pessoas, na nossa oportunidade, na nossa instituição, que oferecem oportunidades de trabalhar nessa área, né, então ver quais são os professores que trabalham com isso, né, os locais da instituição que fazem esse tipo de trabalho. E também procurar, né, que ele fala pilot grants, né, então, oportunidades de bolsas, de programas que você possa participar nessa área, congressos, né, enfim, depende do que vocês querem fazer, vocês vão querer pesquisar, talvez seja interessante buscar um estatístico, enfim. Então, ele vai colocando esses passos, né, para quem quiser começar a estudar educação. E aí, essa é a nossa experiência. Aqui eu coloquei algumas alternativas, né, coisas que a gente pode fazer na área da educação, e eu coloquei 4 exemplos que eu acho que são os principais, né. Então, como a gente estava conversando, dá para trabalhar com desenvolvimento docente, então fazer cursos, fazer oficinas de aprimoramento, fazer treinamentos, né, dar suporte. Vai chover. Não sei se vocês conseguiram ouvir, mas deu um trovão bem forte aqui. Mas, enfim, dá para trabalhar nessa parte, né, de abordar os professores e ajudar nessa profissionalização da docência em si. Lá no CEDEM a gente tem o curso de especialização, que é um grande exemplo, né, que é um curso que dura 1 ano e meio, e ele envolve professores do Brasil inteiro que fazem esse processo, né, de especialização em educação mesmo. E eu e o Mike, a gente fez esse curso, a gente fez ele em 2019 e 2020, já concluímos o curso e foi verdadeiramente transformador. Depois o Mike pode contar um pouquinho da experiência dele para vocês também, mas o que a gente tem de experiência mesmo do curso é que é transformador para todo mundo, para todos os professores, e muda a prática de fato, né? Então, muda a atuação do professor em sala de aula.
Então, desenvolvimento docente é uma opção. Outra opção, que a gente também tem um pouquinho de experiência, é a acreditação de escolas médicas, que é uma parte mais de gestão, né, de avaliação de programas. E aí a gente trabalha no Sistema de Acreditação de Escolas Médicas, que é o SAEME, e esse sistema, ele faz avaliações, né, de escolas e confere essa acreditação. Recentemente, o SAEME, ele foi acreditado, né, é uma agência acreditadora acreditada pela World Federation of Medical Education, que é a Federação Mundial de Educação Médica. E isso trouxe muita visibilidade para o SAEME, enfim, ampliou muito a quantidade de avaliações, então, e agora é um sistema reconhecido que, inclusive, para quem quer fazer estágios no exterior, né, fazer residência no exterior, enfim, a faculdade de origem tem que ser acreditada por uma agência acreditada pela Federação Mundial, né? Então, isso também aumentou ainda mais o nosso trabalho, porque tem muita escola procurando por conta disso, né? Esse selo de acreditação. A terceira coisa que dá para trabalhar em educação, que eu particularmente gosto muito, é a menina dos meus olhos, é design instrucional. O que é design instrucional? Resumidamente, né, é produção de material instrucional mesmo. Então, cadernos de curso, material de apoio, né, pensar no planejamento educacional de um curso, de uma disciplina, de um currículo, né, então é esse processo manual mesmo de produção de conteúdo, né, de conteúdo e de planos de currículo mesmo. E eu gosto muito de fazer isso, acho muito, enfim, é o que eu mais faço atualmente, é a parte de design instrucional. E por último, que é a praia do Mike aí, é a gestão de currículo ou a gestão educacional, que é essa parte mais administrativa mesmo, de organização do curso como um todo, organização das grades, contato com o professor para organizar as disciplinas, enfim. Dá para trabalhar bastante com isso também, sendo um especialista em educação, né? E aí, agora eu passo a bola para o Mike, que vai contar um pouquinho da nossa experiência na prática, né, alguns highlights aí do que a gente viveu em 2020 e está vivendo agora em 2021. Vai lá, Mike, está com você. Perfeito. Obrigado, Mar. Então, boa tarde a todos, né? Não tinha dito boa tarde ainda, muito obrigado pelo convite. Como a Marina bem disse, então, ela deu essa introdução teórica, dizendo um pouquinho, né, quais são as bases e fundamentos daquilo que a gente faz todos os dias. E agora eu quero contar um pouquinho para vocês do que é que a gente tem feito e como é que a nossa vida acabou mudando também indo para o rumo da educação, né? Você pode passar, Mar, por favor? Isso, obrigado. Então, eu e Marina, no comecinho de 2020, decidimos que iríamos para a preceptoria de educação médica. Era um cargo na nossa faculdade recém-criado. Era uma função absolutamente nova, que não existia, uma carreira que até então não se falava muito, e o professor Milton chegou para a gente e falou, olha, eu gostaria muito que vocês ficassem aqui trabalhando diariamente com educação médica, com educação em saúde, dentro do CEDEM. E por que isso aconteceu, né? O CEDEM, ele tem sido enxergado agora dentro da nossa instituição, não só como centro de desenvolvimento e pesquisa e núcleo docente estruturante, mas ele passou a ser o coração da graduação na Faculdade de Medicina da nossa universidade. Então, com esse ganho de importância, vamos assim dizer, né, o CEDEM acabou ganhando muitas outras funções. E o professor Milton, que é o presidente da CG, da Comissão de Graduação, entendeu que ali deveria ser a centralização de tudo que envolvesse graduação e processos de ensino dentro da nossa faculdade. Então, quando a gente chegou lá, a gente se planejou, né? Como a Marina disse, a gente bem queria dizer que 2021 seria diferente, não teria pandemia. Infelizmente, estamos no meio dessa pandemia ainda. Mas em 2020, quando nós chegamos, a gente se planejou. Falou, olha, a gente precisa... Alguns dos tópicos sobre os quais a gente se debruçaria, né? O primeiro ponto é que a nossa faculdade não era acreditada no SAEME ainda, né? O criador do SAEME é o professor Milton, que é o nosso presidente da comissão de graduação. E a faculdade não tinha nem se inscrito no SAEME ainda. Então ele falou, olha, não tem como eu sendo coordenador do SAEME, a FMUS ficar para trás. Então a gente tem que inscrever e tentar a acreditação. Então esse era o nosso primeiro ponto. A gente começou a trabalhar nisso
até março, né, quando a pandemia veio, a gente estava trabalhando exclusivamente nisso. Nós também, enquanto preceptores de educação, iremos participar da análise da prova de residência, justamente pensando numa maior integração entre internato e aquilo que se espera do jovem residente que vai ingressar no Hospital das Clínicas. Existe também, a nossa faculdade passou por um processo de reestruturação curricular em 2015, só que é claro que algumas, né, arestas não estão muito ajeitadas ainda, então essa parte de gestão de currículo, gestão educacional era importante e é necessária, então isso seria um outro plano para a gente. E também com as mudanças recentes da FMUSP ter aceito e começar a introduzir uma política afirmativa, né, de cotas no ingresso de estudantes, também é importante que a gente entenda como é que esse estudante tem passado sua formação ao longo da faculdade, quais são as medidas que são mais necessárias para eles, como é que tem sido a integração desse estudante. Então, a preceptoria de educação acabaria ficando voltada a esses pontos, já era coisa, né, já era bastante coisa, mas isso seria a nossa atividade ao longo do ano. E aí, então, veio, como vocês todos sabem, né, a pandemia da Covid-19 e acabou mudando completamente os nossos planos. Então, tudo que a gente havia planejado acabou sendo modificado. E aí, esse foi um dos artigos que a gente acabou escrevendo, foi um editorial lá para a Clinics, mostrando um pouquinho como é que essa sensação de luto que a pandemia traz a todos nós, não só luto pelas mortes que acabaram acontecendo, mas o luto por uma mudança de expectativa em relação ao que você tinha de planejamento, ao que você tinha organizado para acontecer em 2020, 2021. A pandemia muda socialmente todos os estratos da sociedade, todas as atividades que estavam planejadas, e isso gera essa sensação de luto, assim. E eu e Marina, junto com a equipe do CD, o que a gente quis fazer é pegar essa sensação de luto e transformar isso em atividades novas, em novas oportunidades de ensino, novas oportunidades de acolhimento dentro da nossa instituição. Isso que a Marina falou do Silver Lining, né, essa fresta de esperança, é algo muito legal, assim. É claro que em nenhum momento a gente minimiza mais de 300 mil mortes que já tivemos, a pandemia é algo absolutamente horrível, horroroso que aconteceu, mas ela nos trouxe algumas oportunidades, né? Ela se mostrou como um caminho, como um catalisador para alguns processos que até então não existiam. E a gente estava no meio desse furacão e como eu disse para vocês, era uma função absolutamente nova, então nós estávamos construindo juntamente com o professor Milton, a professora Patrícia, quais seriam as nossas atribuições, qual seria o olhar que o CEDEM passaria a ter sobre a educação médica, e o furacão da pandemia chegou. Então, para nós, ele acabou também mudando toda a nossa visão, as nossas expectativas, o nosso olhar teve que dar um giro para atender as novas demandas que chegavam. Então, contando um pouco da nossa experiência, de imediato, é claro que algumas medidas precisaram ser tomadas, né? Isso vocês devem ter passado nas instituições de vocês também. As aulas presenciais tiveram de ser suspensas, foram suspensas de novo esse ano, infelizmente. Os estudantes passaram a demandar um suporte que não existia até então, que os que já precisavam de algum tipo de auxílio da instituição passaram a precisar de mais auxílio, muitos que não precisavam de política de permanência passaram a precisar. Isso gera um impacto gigante na administração. A Marina disse bem, né, eu gosto muito de gestão educacional e gestão da instituição, então isso mostra um impacto gigante sobre a instituição, e a gente teve que repensar todo o nosso fluxo, todo o nosso planejamento em função dessas alterações. Isso é legal para mostrar também como que o educador tem que ser, né, do ponto de vista de modelo, tem que ser alguém que se adapte ao dinamismo, né? As mudanças muitas vezes são dinâmicas e a gente precisa sempre ir atrás e conseguir trazer uma adaptação mesmo e conseguir atender aquilo que as mudanças, a pandemia acabam impondo sobre a gente. E nós também criamos, isso foi muito interessante, um programa de voluntariado, que não estava em nenhum planejamento nosso, a gente nem esperava que isso fosse acontecer. Com a suspensão das aulas presenciais, a gente mandou muitos alunos para casa, e esses alunos não queriam ficar em casa. Então, de forma voluntária, com todos os EPIs necessários, orientações de biossegurança, oferecendo e garantindo o máximo de segurança que a gente poderia oferecer para aqueles alunos. Muitos deles, mais de 300, quiseram voltar para dentro do hospital e ajudar. E isso foi muito legal, porque mostrou um movimento importante dentro dos serviços. Estamos falando do HC e do HU, e nesses serviços a presença do estudante de forma voluntária gerou até a maior motivação
motivação para os colaboradores, para os funcionários que ali trabalhavam. Porque o estudante que podia ter ido para casa, ficando acompanhando suas aulas lá no EAD, quis voltar e quis ajudar. Isso gerou um impacto muito grande nas instituições, né? Vocês devem saber que o HC chegou a quase 900 leitos de internação Covid, né? Ele virou um grande hospital de Covid, e a participação desses estudantes acabou sendo de grande importância, tanto para os alunos quanto para a própria instituição, né? A presença dos alunos ali ajudando em diversos setores acabou mantendo um pouco mais vivo a esperança dentro do complexo e a própria assistência que era oferecida para os pacientes. Então, como eu estava dizendo, né, nós tivemos que pegar o limão e fazer uma limonada. Nós pegamos uma situação muito trágica e muito ruim e acabamos extraindo algumas oportunidades dela, né? Então, são caminhos que a educação médica acabam abrindo para a gente. Um deles, esse curso Covid-19, eu não sei se algum de vocês chegou a fazer, foi um curso completamente online, que nós colocamos no ar em 10 dias, né, Marina? Um curso de vários, acho que foram 7 módulos, nós já tivemos mais de 50 mil inscritos, e a nossa ideia, assim que começou a pandemia a ficar mais trágica, em março, a gente entendeu que existia uma responsabilidade social do CEDEM, e nós, enquanto educadores, de colocar o nosso conhecimento à disposição da população em geral, e não só dos mais leigos, né, mas também dos profissionais de saúde. Então, a gente se organizou, a parte pedagógica, a parte de planejamento educacional, gestão, foi toda nossa, né, lá no CEDEM, e a gente convidou especialistas em infectologia, em clínica médica, ventilação, intensivistas, para nos ajudar com a parte dos conteúdos. E toda essa parte de planejamento nós fizemos em uma semana. Em 10 dias o curso estava no ar, com todas as suas aulas, todos os módulos prontos. A Marina ressoou bastante com essa parte do design instrucional, como ela disse, né? A Marina gosta muito de fazer blueprint dos cursos, colocar quais são os objetivos. E isso precisa do profissional, educador médico, educador na saúde. Isso é uma das coisas que não dá para substituir com outro tipo de profissional. Então, essa foi uma atividade que ficou com a gente. Nós fazíamos isso, a gente conseguiu colocar isso no ar, e como eu disse, em 1 mês e meio nós tivemos 50 mil inscritos. A gente tirou o curso do ar depois, é claro, porque as informações ficam desatualizadas, mas nesse período em que a gente deixou ele aberto, nós tivemos mais de 50 mil inscritos. Além disso, dentro do programa de voluntariado também, um grupo de alunos resolveu escrever algumas medidas, algumas orientações que funcionariam como orientações de biossegurança. Isso é um material muito legal, né? Eu acabei orientando esses alunos diretamente, e aí nós pegamos essas orientações e enviamos para a universidade. A gente está falando de uma comunidade de mais ou menos 120 mil pessoas, que é a comunidade USP, e esse grupo de 5 estudantes ali do 5º ano acabou escrevendo o documento que deu base ao plano de reabertura da universidade. Então, são alunos que, de forma voluntária, resolveram se unir, e eles faziam parte desse programa de voluntariado, escreveram um documento muito bom, completamente baseado em evidências científicas. Isso foi muito interessante, né? Mostrando a nossa defesa constante da ciência, mostrando que a educação médica também é uma ciência, que também tem evidências que são necessárias de serem levantadas e elaboradas, e eles compuseram esse documento. Esse documento gerou, então, o plano de reabertura da USP, e o João disse no começo, né, que eu acabei virando assessor da FUVEST. Parte dessa minha trajetória aconteceu com esse documento. Então, na elaboração desse documento, a gente acabou se debruçando sobre muitas regras de biossegurança, organização, e isso acabou me trazendo, inclusive, um emprego, né? Mostrando como os caminhos que por mais que comecem mal, assim, comecem de uma forma ruim, podem acabar trazendo consequências boas para aqueles que estão envolvidos. Pode passar, Mar, por favor? E aí, então, nós chegamos ao nosso atual momento, né? Eu e Marina fomos, de certa forma, os pioneiros ali no CEDEM, nessa atividade da preceptoria, desde a nossa época da graduação, por isso que é legal conversar com vocês. A gente já tinha interesse de seguir por esse caminho. Eu e Marina somos da mesma turma, inclusive na faculdade. Nós já tínhamos interesse em seguir pela educação médica, já nos envolvíamos com o CEDEM, né, que é o nosso centro de desenvolvimento. Nós somos representantes discentes, representantes de turma. A gente acabou atuando sempre com esse pezinho na educação, ao longo da graduação. Isso mostrava a nossa predisposição, o nosso carinho por essa área, e as oportunidades aparecem, né? Acho que uma das coisas interessantes da gente falar para vocês aqui hoje, né? Eu vi pela programação que vocês vão ter várias
vários caminhos de vida diferentes falando, né, dentro da medicina. Então, a nossa função, que é falar um pouquinho o caminho do educador, né, aquele que segue pela educação médica, é também mostrar que esse é um caminho de vida possível. Quando a gente começou no ano passado, acho que algo que foi muito marcante, né, a Marina perguntou para a Patrícia, que é a coordenadora do CEDEM, falou, Paty, a gente consegue viver de educação médica hoje em dia? E acho que a gente tem visto ao longo desse mais de um ano que a gente está trabalhando exclusivamente com isso, é que é um caminho absolutamente possível, totalmente necessário. Nós temos aí mais de 350 escolas médicas, muitas vezes mal preparadas, infelizmente, mal organizadas, e os profissionais que cuidam disso são muito requisitados. Eu, Marina, a gente lá do CEDEM, a gente está com todos os nossos finais de semana lotados de cursos de desenvolvimento, curso de capacitação, a gente ajuda escolas a pensar currículo. Então, todas as nossas semanas já estão absolutamente lotadas, porque existe uma demanda por esse tipo de profissional, e é um profissional que não existe muito no mercado. Esse curso de especialização que a gente fez é o primeiro do Brasil, né, de especialização em educação médica, em educação na saúde, com título para isso, que foi o que a gente fez. A nossa preceptoria também de certa forma, pioneira, então, para vocês verem como esse caminho ainda é pouco adotado, e acho que uma das nossas falas aqui é de tentar incentivar vocês. Eu acho que quem está aqui hoje, né, um sábado à tarde, ouvindo a gente falar, é porque já tem um carinho pelo caminho da educação, já deve ter um gosto por ser educador, né? Esse é um caminho que você não precisa ser necessariamente um docente, você não precisa ser professor, talvez não é o caminho acadêmico propriamente dito. A gente sabe hoje em dia que o caminho acadêmico demanda um olhar muito mais para a pesquisa do que para a gestão educacional, para o pensamento em educação. Mas lá, eu quero até dar um exemplo para vocês, né? A nossa instituição, vocês sabem que é super tradicional, né, tem a cabeça muito no passado do ponto de vista de gestão, e o nosso diretor atualmente tem reconhecido a importância da educação médica como área, e o CEDEM, que é o local em que a gente trabalha, foi elevado à categoria de Centro Integrado de Atividades Acadêmicas. Então, a educação médica foi reconhecida equivalente a um departamento dentro da estrutura da USP, mostrando que é um caminho que está crescendo, é uma porta que está se abrindo, e que, se vocês tiverem interesse, o João esteve com a gente lá uma semana, né, João? Acho que é interessante, se vocês quiserem ir vivenciar um pouco do que está acontecendo, a gente sempre aceita. Nesse momento está meio complicado, né? Mas a gente sempre aceita pessoas estarem com a gente para a gente poder também passar um pouco daquilo que a gente tem aprendido nesses últimos meses, né, nesse último ano. Como novas perspectivas, vocês bem sabem, a Marina acabou indo para a residência médica de medicina de família e comunidade, algo super voltado à educação também, então ela vai ficar 2 aninhos com um pezinho no CEDEM, outro pezinho na MFC. Assim que ela terminar a residência, ela vai voltar integral para o CEDEM, né, Mar? Trazendo a experiência que ela acumulou também na atenção primária. Eu tenho um gosto pela gestão, eu já tenho atuado, então, como o João disse, eu estou atuando na pró-reitoria, na gestão educacional da universidade, que também é um caminho que se abre. A Marina mostrou vários dos papéis que o educador médico pode ter, todos eles estão esperando vocês, né? Faltam pessoas qualificadas, faltam pessoas que gostem, então acho que se vocês quiserem e seguirem, as portas estão todas abertas. E acho que era isso que a gente tinha para falar, a gente deixou uns minutos aí para a gente conversar no final. Qualquer dúvida, a gente está super à disposição, a gente gosta muito de falar sobre isso, né, Mar? Todo lugar que a gente vai, que a gente pode falar sobre isso, a gente gosta, e especialmente com alunos de medicina que compõem o futuro aí dessa área. Isso aí. Se quiserem mandar e-mail, gente, fiquem à vontade, tá aí os nossos contatos. Vou parar de apresentar agora para a gente conversar um pouquinho, se vocês quiserem perguntar. Deixa eu ver. Pronto. Olha quem tá aí, a Mileide. Que saudade. Mileide foi minha aluna lá do Medicina. Não sei se vocês conhecem o Medicina, nosso cursinho Mileide está aqui. voluntário. Ai, que saudade, que bom que você está aqui. Bom te ver. Então, vamos lá, gente. O que vocês têm de dúvidas? Algum comentário? Se apaixonaram pela educação? Ó, começaram a perguntar aqui no chat. Quando vocês decidiram seguir essa área? Tá. É o Lucas, né, que pergunta. Então, Lucas, na verdade, assim,
foi até um processo de reflexão que eu acabei fazendo, porque foi muito uma oportunidade do momento, né? Então, a gente agarrou essa oportunidade, né? Então, a gente recebeu essa proposta da preceptoria e, e a gente não tinha como dizer não, né? Foi uma grande honra fazer isso. E eu acho que tanto para mim quanto para o Mike, as nossas trajetórias desde o começo da graduação, elas começaram a se direcionar para essa área, né? Desde o início. Então, o Mike sempre foi representante de turma, né? Sempre foi aquela pessoa que corre atrás de tudo e resolve os problemas dos alunos, né? As dúvidas, muda a data de prova, enfim, aquela coisa toda que vocês sabem bem. Quem resolvia tudo era o Mike. E a gente também participava do Medicina, né? Que é o cursinho popular lá da faculdade. E eu acho que essa experiência também influenciou muito o nosso caminho nesse sentido, né? Eu acho que não necessariamente você tem que fazer isso desde o início da graduação, sempre é tempo, né? A partir do momento que você tem interesse em seguir nessa área, eu acho que dá para desenvolver um trabalho legal, né? Tem professores que hoje em dia têm, sei lá, 50, 60 anos e estão começando a estudar educação agora, né? E estão produzindo, e estão fazendo pesquisa, e estão fazendo especialização, né? Então, não é um caminho que você precisa definir logo no início necessariamente, né? Eu acho que, de uma certa forma, é uma vantagem começar desde cedo, né? A gente acaba tendo mais oportunidades, né, e mais experiência, mas é uma área muito aberta e muito acolhedora para todo mundo. Alguma coisa, Mike? Complementar? Não, acho que é isso. Acho que o que eu queria talvez complementar é que o caminho que a gente adotou, para a maior parte das pessoas, não é o caminho habitual, né? De você sair, escolher uma área, fazer sua residência médica, seguir uma especialidade. Nós seguimos para a especialidade de educação médica, né? Essa foi uma escolha que a gente fez durante o sexto ano, que a gente entrou no curso de especialização durante o sexto ano. É claro que gera insegurança, porque você vê todos os seus amigos indo para a residência no ano seguinte, que é o caminho que é habitual, um indo para a clínica, outro indo para a cirurgia, e nós ficamos num caminho novo. Nós ficamos ali onde a gente não sabia se daria certo, se ia funcionar, e para a gente foi muito bom, né? Mas acho que não tem essa insegurança da Marina, dessa pergunta no começo, dá para viver disso? Acho que para a gente acabou sendo respondida muito ao longo do ano, não só em termos financeiros, mas em termos de satisfação pessoal, de gostar do que a gente faz, de ter oportunidade de trabalhar com o que a gente gosta, acabou se mostrando como um caminho super aberto, que enquanto a gente estava na graduação, a gente não tinha talvez essa visão, né? Acho que muitos de vocês talvez também não tenham, a não sei que, sei lá, o pai trabalhe com educação médica, alguma coisa assim. Em geral, é um caminho que durante a graduação não se abre muito para a gente, mas depois de formado é algo que é super necessário e falta gente, né? Como eu já disse, falta gente que queira seguir nessa área. Aqui tem outra dúvida no chat, da Letícia. Se vocês sentiram que ter o conhecimento do funcionamento da FEMUSP como alunos fez diferença quando passaram para atuação no CEDEM? Acho que sim, bastante. Acho que foi, assim, ainda mais nesse contexto de pandemia, né, que a gente teve que fazer adaptações muito rápidas. A gente conhecer os fluxos e conhecer o perfil dos alunos, né, e dos professores, saber mais ou menos onde a gente precisava focar, onde a gente precisava intervir, fez muita diferença, principalmente nessa rapidez, né. Eu acho que se fosse em tempos normais, entre aspas, talvez desse para fazer, para uma pessoa totalmente nova fazer isso, mas diante dessa urgência, né, diante da característica do trabalho mesmo, eu acho que fez diferença, e como a gente foi pioneiro, né, nessa função, a gente acabou delineando, né, então, assim, a Patrícia até fala para a gente, vocês estão criando esse nicho, né, porque não existem outras pessoas que já fizeram isso antes, então,
de uma certa forma, vocês que estão moldando esse caminho e o que ele exige, quais são as características, quais são as competências necessárias. Então, eu diria que se você tem um conhecimento do funcionamento da instituição onde você vai trabalhar, isso te ajuda muito, né? É um desafio maior você estar em um lugar que você não conhecia antes. Acho que é isso. Não sei se... Mike? Acho que foi perfeito, acho que é isso mesmo. Tem outra aqui que perguntaram que vocês falaram que dá para viver de educação médica e queriam saber o salário médio do profissional que segue essa área. Ana, eu acho que é algo que pode ser muito variado, assim, né? Como em todas as áreas da medicina, mas vai depender um pouco do quando você dos caminhos que se abrem para você. É claro que, assim, por exemplo, eu e Marina estamos num grupo que já está bem consolidado, que é o CEDEM. O CEDEM faz diversas consultorias, então, assim, como eu disse para vocês, a gente tem a agenda super cheia mesmo, né? É difícil até de aceitar novas tem uma vida muito cheia. Eu vou dizer, em termos de comparação, por exemplo, a maior parte dos médicos aí que se vive de plantão, né? E o plantão, nos bons locais, pagam, sei lá, por hora, 100, 120, quando muito, R$ 130 por hora, né? Que é um trabalho que cansa muito, o plantão demanda muito fisicamente, assim, né? É um trabalho que demanda fisicamente bastante, da cabeça, né? Mentalmente bastante, tem muitas responsabilidades associadas e paga em média isso, que acho que é o ganha-pão de muitos médicos, inclusive muito tempo depois de formados, né? Em termos de, por exemplo, quando a gente faz consultoria para escolas médicas, e como eu disse, né, temos até consultorias na fila, assim, lá no grupo do CEDEM, a hora média que é cobrada na consultoria é em torno de R$ 500, R$ 550. E as escolas pagam, né, então as pessoas que contratam pagam, então é uma possibilidade grande, pensa, isso para cada hora de consultoria que é dada, né, isso, a preparação é cobrada, então dá para se viver muito bem, se você trabalhar exclusivamente com isso, é capaz de você ganhar mais dinheiro do que em outras especialidades médicas, certamente. E é um trabalho que é menos demandante, assim, fisicamente. Você pode trabalhar do seu escritório, muitas vezes. É claro que, né, muitas vezes tem que ir no local para dar aula, para conversar, mas isso é possível, sim. O que você acha, Má? Acho que é bem por aí. E aí é importante a gente destacar também, né, que é uma área que está crescendo agora. Então, não tem muito parâmetro, né, na verdade, de ganho, né, como carreiras mais consolidadas, né? Então, assim, a gente sabe que plantão paga sempre pouco por hora, né? A hora de uma consultoria, ela pode variar muito. A gente tem esse padrão de R$ 500, mas ele é bem variável, depende da instituição, depende de onde você está, enfim. Então, é um campo que está muito aberto ainda, né? O que é muito positivo, por um lado, mas também tem algumas dificuldades. No nosso caso, como a gente está num centro de referência, né, que acaba recebendo muitas demandas, a gente consegue viver disso, né? A gente espera que isso se multiplique para outras instituições e que tenha mais profissionais capacitados para fazerem isso, né? Mas eu acho que é possível viver, né, de educação, se você tiver uma qualificação adequada, enfim, e encontrar um grupo que você se identifique, que trabalhe bem, enfim, acho que faz toda a diferença isso, acho que a gente tem esse privilégio de estar num grupo muito bom e que acolheu a gente muito, muito bem, né, acho que é isso. Tem mais uma aqui da Letícia. Como alunos, vocês conseguiram propor mudanças na FEMUSP? E acreditam que essa experiência foi positiva para a escolha da área que seguiriam? Acho que sim, acho que eu vou começar, então. A gente passou acho que até citei, né, por uma transição curricular. Eu e Marina somos a última turma do currículo velho da FMUSP, né? O currículo foi mudado logo depois da nossa turma. Então, a gente passou por muitos momentos de transição. E algumas disciplinas que deixaram de existir, nós tínhamos colegas que tinham sido reprovados, por exemplo. Então, a gente passou por algumas situações que foram muito complicadas e que demandavam
uma resposta, muitas vezes até urgente, da instituição. Então, a gente participou muito disso, a gente acabou propondo muita coisa para a instituição, e isso certamente ajudou, assim, até... eu e Marina fomos chamados para assumir esse lugar, então, assim, o professor Milton já nos conhecia, não fomos nós que nos candidatamos, então, ele acabou nos conhecendo, Marina fez iniciação científica no CEDEM, eu fui RD durante muito tempo, então, a nossa trajetória enquanto estudante ajudou a abrir essa porta, de novo, porque fomos muito pioneiros, assim, dentro da instituição, fomos os primeiros, não tinha um caminho determinado, o professor Milton falou, eu vou chamar quem eu conheço e sei que gosta da área, né? Então, isso para a gente foi importantíssimo, ter participado desses processos, ter atuado diretamente na educação durante a fase da graduação, para a gente foi muito importante. Mas, como a Marina disse, eu acho que isso não é mandatório, né? Com a nossa ideia de que isso cresça. Por exemplo, esse ano nós já tivemos outros preceptores que assumiram os nossos papéis, né? Eu e Marina saímos da preceptoria e já tivemos pessoas que entraram. Já tem pessoas em outras turmas que querem entrar. Então, de certa forma, a gente acabou servindo um pouco, né, sem se gabar, né, mas como um role model dentro da nossa instituição, porque a gente acabou indo num caminho que era novo e pessoas estão seguindo esse caminho. E aí, para a gente, é claro que a gente teve que, como fomos novos, tivemos que ser convidados para isso, mas agora a gente até ajuda os professores na hora de selecionar, olha, acho que essa pessoa é legal, essa pessoa pode contribuir, independente muito da área, né, durante a graduação, mas pessoas que têm um interesse e que demonstram interesse na área. Eu acho até interessante compartilhar com vocês como eu cheguei aqui, que foi uma história engraçada, na verdade. O Mike comentou, né, que eu fiz a iniciação científica lá no CEDEM, e eu conheci o CEDEM através do Medicina, né, então a gente participou de um curso de formação de professores do Medicina, que foi dado pela Patrícia Tempsky, que é a coordenadora, né, do CEDEM. E aí tinha eu e um outro colega meu, que agora está no 5º ano da faculdade, né, o John, e a gente fez esse curso, né, e acho que eram cinco encontros, alguma coisa assim, uma vez por mês, no horário do almoço. E a gente começou o curso, tal, ele me chamou, né, ele estava na diretoria do Medicina naquela época, falou, não, a Patrícia é maravilhosa, faz esse curso comigo, tal, vamos lá com os professores. Eu falei, tá bom, né. E eu gostava, né, de dar aula no Medicina, enfim, aí fui fazer o curso. Aí comecei, adorei, fiquei super envolvida, e fui avançando, né, e o curso era um curso muito interativo, exigia muito a nossa participação, né, era muito ativo. Então, a gente tinha que fazer coisas, tinha que fazer tarefa, né, para apresentar no encontro seguinte, enfim, dava um certo trabalho. Mas a gente estava, né, estava envolvido, a gente estava fazendo. E ao longo do curso, as pessoas foram meio debandando, assim, sabe? Conforme ia tendo as coisas para fazer, as pessoas não conseguiam se organizar para fazer, enfim, e foram desistindo. Aí a última atividade do curso era uma oficina de montar uma aulinha. Só que a Patrícia, ela faz uma proposta um pouco diferente, que ela propõe uns temas meio absurdos, assim, né? Tipo, nada a ver com medicina, para a gente preparar uma aula focando mesmo nos conceitos, né, de didática e de montagem de slide, enfim. E aí ficou eu e o John de dupla, e só a gente fez. Chegou no último dia, tava eu e ele no curso, só os dois, com a apresentação pronta, que a gente fez, tipo, no dia anterior à noite, assim, correndo, só para não deixar de fazer. E, no fim das contas, só apareceu a gente no dia, lá, para apresentar. E a nossa apresentação era como montar um carrinho de rolimã. Imagina, a gente ficou sofrendo, acho que umas 2 semanas, tipo, o que a gente vai fazer nessa apresentação? Eu nem sei o que é rolimã direito. Mas fomos estudar o rolimã para aprender a fazer o negócio lá, e a gente fez. E aí a gente foi apresentar, né? Tava eu, ele e a Paty na sala, só. E a gente apresentou. E aí ela deu feedback depois no final. E eu nunca esqueço desse feedback, gente. A gente fala que, até hoje, eu e o John, a gente comenta essa história. Porque aí ela falou assim, não, eu gostei muito da apresentação e eu queria destacar um ponto muito importante que eu achei, que foi a sua comunicação.
Porque quando eu fui fazer a apresentação, eu fazia assim, não sei o quê. Sem perceber, eu nem, né, era meio intuitivo mesmo. E ela, não, isso faz muita diferença, isso é muito importante, você comunica com as mãos e não sei o que lá. E aí eu assim, nossa, gente, que coisa, nem percebi que eu tinha feito isso, né? E aí ela me convidou para fazer pesquisa no CEDEM. E foi isso, assim, aí eu e o John, a gente até brinca, nossa, foi o negócio da mão, né? Foram as suas mãos que nos levaram ao CEDEM para fazer pesquisa, enfim. Então, acho que conectando um pouquinho com a fala do Mike, agora voltando, né, à dúvida da Letícia, eu acho que é isso, assim, a gente teve uma trajetória muito diferente, né, mas que de uma certa forma abriu esse caminho para outras pessoas que têm esse interesse, né, e que de uma certa maneira, entre aspas, né, de novo, não querendo me gabar nem nada, mas se inspiram naquilo que a gente está começando a traçar agora. Então, é isso, né, essa coisa de você ser o último que sobrou lá, que não debandou, né, insistir naquilo que você quer, enfim, acho que essa é a grande mensagem da minha história esquisita do Rolimã. Mas é isso. O que mais, gente? Eu acho aqui para encerrar, né? Perguntaram se vocês enfrentam muitos professores que não ouvem os seus conselhos por já darem aula há muito tempo. E como vocês fazem para contornar essa situação? A pergunta do milhão, vamos lá. Não é só um, não são dois, não são três, são muitos. E nem tem essa justificativa, assim, de, já dou aula há muito tempo. É simplesmente eles ignoram e, enfim. Mas tudo bem, faz parte. Mas eu acho que para contornar essa situação, não existe muito um segredo, né? Eu acho que é uma questão, tem duas coisas, né? É uma questão de tempo e é uma questão de ser modelo, de novo, né? Então, a nossa apresentação girou muito em torno disso, né? Do ser modelo. E não adianta a gente querer impor o conselho, né? Querer criar, por exemplo, diretivas, né? Então, não, o professor vai ter que fazer a aula assim, 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 porque a evidência diz isso, porque, enfim, o artigo que saiu no Medical Education lá desse mês fala isso, então todo mundo vai ter que fazer assim. Não vai adiantar, né? Como que a gente conquista esses professores? Como que a gente traz eles, né, para o nosso lado, digamos assim, né? É sendo modelo, né? Transformando, né, a nossa, é aquela coisa do Paulo Freire, né? Transformando a nossa fala na nossa ação. Então, o que a gente é na faculdade e os impactos que isso gera contamina os professores, né? Então, por exemplo, vem um professor, né, pedir nossa ajuda, a gente agarra com todas as forças e faz tudo que a gente pode por aquela pessoa, porque a gente sabe que isso vai dar fruto e isso vai repercutir para os outros. Então, por exemplo, a gente vai ajuda um professor, deixa a disciplina dele assim, tinindo, né? Linda, maravilhosa. Os alunos vão gostar, vão comentar, os outros professores vão ficar sabendo e vão falar, nossa, o que será que ele fez? Né? Ele foi lá no CEDEM, ele fez a oficina de estratégias educacionais, ele fez a oficina de avaliação, e isso vai capilarizando, né? Então, a gente atua basicamente dessa forma, né? Agindo, é trabalho de formiguinha, né? Um professor que vem, a gente acolhe, outro professor vem, a gente acolhe também, e isso vai se espalhando, e as pessoas vêm procurando, né? No começo ninguém vinha, aí começou a vir um, aí depois veio outro, então é a conversa de corredor, às vezes, que faz mais efeito do que imposições que vêm de cima para baixo, né? Então isso geralmente não tem muito efeito, não. O que mais, Mike? Eu vou ser bem sintético, porque acho que a gente chegou no nosso horário, né? Mas eu acho que para a gente também é uma oportunidade boa de novo, né? Aquela história do silver lining. A pandemia mudou muito as coisas. Então, os professores que estavam acostumados a dar aula na lousa ou com slide sempre,
no mesmo anfiteatro há 100 anos, tiveram que migrar para o meio digital. E eles não tinham essa experiência, né? Eu e Marina vimos, o professor que não sabia nem abrir o e-mail direito. Então, a gente agarrou essa oportunidade. Eram pessoas que estavam precisando da nossa ajuda para fazer o básico dele ali, que era dar aula. Então, a gente aproveitou e falou, olha, vem aqui, vamos aproveitar, você me ajuda a passar essa aula, eu ajudo, mas vamos mudar isso no slide, vamos pensar isso para a disciplina. Pegamos alguns alunos voluntários e colocamos eles de monitores nas disciplinas. Então, todos os professores ganharam monitores. E isso vai ajudando a mudar, porque o monitor, por exemplo, eu peguei um monitor do 5º ano e coloquei numa disciplina do 2º. É um cara que passou há pouco tempo ali. Ele falou, professor, muda isso, eu faço isso, vamos conversando, alinhando, e acabando gerando um impacto super rápido e eficiente. Então, a pandemia, para a gente, foi um catalisador. Acabou pegando uma mudança que demoraria... O Milton sempre fala isso. Essa migração para a modalidade EAD, né, híbrido, de certa forma, durariam 100 anos, demorariam 100 anos. A pandemia fez isso mudar em 2 semanas, né? A gente parou 2 semanas, em 2 semanas todo mundo tinha que estar online. Eram pessoas que nunca tinham usado o Meet na vida e tiveram que ir para a parte online. Então, eles contaram com a nossa ajuda e, de certa forma, a gente acabou ganhando o apoio deles, né, em troca dessa ajuda, desse auxílio que a gente acabou oferecendo. Então, já está vindo os agradecimentos aí. Eu também quero manifestar aqui o meu grande agradecimento a vocês terem aceitado esse convite, né? É muito bom escutar a experiência. Eu imagino que todos tenham gostado bastante, né? Que é um caminho tão diferente, assim, não tem ninguém melhor para falar do que vocês. Então, é isso. Muito obrigado. Pessoal, responda aí o 3º form de presença, tá? Que a gente manda no chat. E é isso. Beleza. Obrigada, João. Sempre